Olá, meu nome é Carolina Lopes de Oliveira Ramos, eu sou aluna do curso de Administração Pública do Polo de São José dos Campos. Hoje eu vou falar sobre um problema social que me incomoda bastante, que é a questão da qualidade da educação pública ofertada hoje em nosso país. Ao longo do tempo, percebe-se que a universalização do ensino tem sido garantida, na Constituição Federal, através do cumprimento da Constituição Federal em nosso país. Então, hoje, todas as crianças, todos os adolescentes estão matriculados na escola, salvo em alguns casos específicos, mas existe uma oferta para todos. Porém, a qualidade da educação, ela é inferior se comparada com a educação que é ofertada em instituições privadas, Não generalizando, porque existem, lógico, casos de sucesso e de êxito, ainda que seja uma educação pública, mas, no geral, sempre se fala, a gente vê na mídia, a gente vivencia, às vezes, alguns casos de que aquela qualidade tão esperada para que o pleno exercício da cidadania, o preparo para o mercado de trabalho, o desenvolvimento pleno da pessoa, que são objetivos que o artigo 205 da Constituição Federal prevê, não são garantidos em todos os estabelecimentos públicos do nosso país. Pensando nisso, quais são os direitos, então, fundamentais que são violados nesse problema levantado? São justamente esses direitos, que o artigo 205 ele impõe, que é o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania, enquanto cidadão, enquanto pessoa consciente dos seus direitos e deveres, e também o preparo, a qualificação para o mercado de trabalho. Então, esses direitos são violados quando a qualidade da educação pública não acompanha a oferta da educação. Então, a gente tem hoje todos inseridos no sistema educacional, mas a gente não tem um acompanhamento da qualidade nesse sentido. Sendo assim, o artigo 205 da Constituição Federal, ele fala que a educação é um direito de todos e é um dever do Estado e da família e que deveria ser auxiliado pela sociedade no cumprimento desses objetivos específicos, que é a questão da cidadania, a questão da qualificação, a questão do desenvolvimento da pessoa. Na Constituição Federal, é imposto que estados e municípios devam repassar 25% da sua arrecadação para a educação em específico. Então, todos os estados, todos os entes da federação obrigatoriamente devem repassar 25% de toda a sua arrecadação para a educação, para fins específicos da educação. No estado de São Paulo, existe uma situação um pouco mais favorável no sentido desse percentual, que é um percentual de 30%. Então, a Constituição Estadual Paulista prevê um repasse de 30% de toda a arrecadação para a educação. Isso está previsto no artigo 212 da Constituição Federal, esse repasse, que é o que a gente chama de verbas vinculadas, de repasses vinculados obrigatoriamente, onde os estados, os entes da federação e os municípios não podem, então, usar desse dinheiro, de parte da totalidade das suas arrecadações para o que eles bem entenderem. Então, existe essa vinculação dessas verbas, principalmente para a educação e para a saúde. No caso da educação, é 25%. No caso do Estado de São Paulo, esse percentual ainda sobe para 30%.
Então, o artigo 212, ele amarra essa transferência, né, de verbas para um direito fundamental primordial, né, para o desenvolvimento da nossa nação, que é a questão da educação. E existe uma situação no estado de São Paulo que parece-me que parte desses 30%, uma pequena parte desses 30%, neles estão sendo inclusos o pagamento de inativos, pagamento de aposentados, né? E isso não entra como atividades educacionais, né? Então, quem teria a competência para gerir, né, esses problemas relativos ao não repasse integral, né, dessas verbas vinculadas para a educação dos estados, né? Quem teria então essa competência de gerir e de verificar se esses repasses estão corretos ou não? Seria então o Ministério Público. E o Ministério Público tem verificado que no caso específico do estado de São Paulo, uma parte então desses 30% seria para cobrir despesas com inativos, né? O que não inclui então atividades educacionais. Em quais espaços, né, institucionais a gente poderia reclamar, né, ou solicitar, né, verificações e fiscalizações no sentido desses repasses, dessas verbas vinculadas, né? O Ministério Público, ele é uma instituição independente dos poderes legislativo, executivo, judiciário no nosso país, e por ser independente, ele atua na defesa, né, dos cidadãos e na defesa também do Estado. Então, havendo uma situação de irregularidade no cumprimento de algum dispositivo constitucional, o Ministério Público ele poderia ser acionado por qualquer cidadão, né? Ou mesmo poderia haver do próprio Ministério Público uma ação nesse sentido de fiscalizar e averiguar se esses repasses estão sendo feitos, né? Então, existe aí essa situação do Ministério Público ser uma instituição favorável, né, para o cumprimento, então, de diversos dispositivos constitucionais, né, previstos na Constituição, e que o cidadão tem, então, para auxiliá-lo na averiguação desses cumprimentos, né? Ao meu ver, não haveria necessidade de se mudar nenhuma legislação, porque a Constituição Federal ela já prevê esses repasses, essas verbas vinculadas, né? É justamente para que os estados, então, obrigatoriamente gastem com a educação e melhorem a questão da qualidade. Então, ao meu ver, o que seria necessário era o cumprimento mesmo, né, do que prevê a Constituição Federal, e que a população participe mais ativamente nessa questão, porque hoje a educação pública ela é um bem de todos, uma conquista de todos, e ela deve então ser mantida, né, para todos, né, independente de você ter o seu filho ou não estudando, né, na escola pública. É uma necessidade, uma imposição que se faz necessária para que a gente desenvolva de fato o nosso país. Então, ao meu ver, não haveria necessidade de nenhuma mudança na legislação, e sim o cumprimento, né, do que prevê a Constituição Federal. Obrigada e até logo.